Eu vou ser prudente aqui e, seguindo a orientação do presidente Rogério Amato, não vou ousar citar aqui individualmente tantas e tantos amigos que aqui estou hoje reencontrando, porque certamente omitirei alguns deles. Mas eu posso dizer de forma muito franca que essa é uma das reuniões, e olha que tem falado de muitas, presidente, mais representativas de todas elas. Aqui estão homens, mulheres que ao longo da sua vida, seja no campo político, empresarial, associativo, têm construído esse Brasil que somos hoje. E eu começo exatamente com uma constatação e talvez uma reafirmação de algo que já disse em outros fóruns. Eu, diferente de alguns brasileiros, não acho que o Brasil foi descoberto em 2003. Ao contrário, se nós hoje somos um Brasil melhor, um Brasil que avançou no campo social, um Brasil que se desenvolveu economicamente, é porque houve a participação de inúmeras gerações de brasileiros que nos trouxeram até aqui. E muitos estão aqui hoje presentes. Eu tenho uma característica, talvez em razão das minhas origens, de não considerar alguém só por estar no outro campo político, alguém que só tenha defeitos. E, ao mesmo tempo, também não considero alguém, apenas por ser meu aliado circunstancial, apenas alguém recheado de virtudes. Eu acho que o que o Brasil precisa hoje é de uma compreensão mais ampla. E isso passa pelo reconhecimento de que não fosse a ação de diferentes governos, de diferentes lideranças, nós não teríamos construído o Brasil que nós somos hoje. Se nós pudéssemos voltar um pouco no tempo, né, ou talvez um marco fundamental tenha sido exatamente o reencontro do Brasil com a democracia. Esse ano nós estamos comemorando 30 anos das eleições diretas para presidente da República. Eu me lembro, e me lembro com muita, uma certa, não digo melancolia, mas uma certa nostalgia de um tempo em que não existia essa história de nós e eles na política. Heráclito se lembra muito disso. Era uma época em que todos éramos nós, todos querendo um Brasil livre, um Brasil democrático, um Brasil com melhor educação e com melhor perspectivas para as pessoas. Naquele momento, houve um grande movimento que não foi a favor dessa ou daquela figura, desse ou daquele partido, dessa ou daquela liderança. Foi a favor do Brasil. E foi aquele movimento frustrado no momento da votação da emenda Dante de Oliveira, que encontrou forças para construir a travessia que nos trouxe a democracia, e eu me orgulho muito de ter acompanhado, ter sido um espectador privilegiado de toda aquela construção extraordinária, construção política, feita com generosidade, feita a favor do Brasil. Eu faço apenas essa referência, porque no momento em que nós assistimos à dureza dos embates que vêm sendo tratados na política de hoje, é preciso que nós nos relembremos de algumas daquelas principais lideranças, até para que possamos nelas nos inspirar. E foram aquelas lideranças daquele tempo que nos permitiram, após a redemocratização, eleger os parlamentares da primeira Assembleia Nacional Constituinte. Tive a oportunidade de lá estar, e elaboramos uma carta que, obviamente, tem sido aperfeiçoada ao longo do tempo, mas que consolidou as nossas instituições democráticas e tem permitido avanços extraordinários no Brasil. Um marco, portanto, absolutamente fundamental para esse Brasil que somos hoje. O tempo passou, enfrentamos a inquietude, né, do afastamento do primeiro presidente eleito pelo voto direto depois de mais de 20 anos de regime autoritário, e as instituições se mostraram absolutamente sólidas. Isso não é pouca coisa para um país que vinha desse período onde a privação de liberdade afetava toda a vida nacional, não apenas social, mas também econômica. Veio depois o governo do presidente Fernando Henrique, onde as principais reformas que nos conduziram até aqui foram realizadas, a começar pela reforma monetária, que nos possibilitou
o reencontro também com a estabilidade da moeda, veio a modernização da nossa economia, com a privatização adequada, correta de setores da economia que não deveriam estar nas mãos do Estado, houve a internacionalização da nossa economia, depois disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que se constituiu um marco definitivo, um paradigma novo na administração pública brasileira, e levou a qualidade das administrações públicas, não apenas a nível federal, estadual, mas também municipal, e constrói-se os pilares macroeconômicos, esses sim fundamentais a essa travessia que nos trouxe ao Brasil de hoje. Metas de inflação realmente efetivas e buscadas, câmbio flutuante e superávit primário buscado sem maquiagens. Inicia-se ainda naquele período um processo de programas de transferência de renda, como Bolsa Escola e Bolsa Alimentação, e que depois acabaram se transformando num só programa do atual governo. Eu faço apenas esse rápido e simplificado histórico das etapas que nós vivemos até aqui, para dizer que também no governo do presidente Lula, sobretudo no seu início, eu vi virtudes. E digo isso como presidente nacional do PSDB, duas principais. A primeira, quando ele abandona totalmente o discurso que o levou à eleição e mantém inalterados esses pressupostos, esses pilares da macroeconomia. Isso foi absolutamente essencial para que nós transitássemos pelo menos até a metade do seu segundo mandato. E a segunda grande medida foi no momento em que ele abandona o propagandeado programa social do seu governo, o Fome Zero, até porque não foi compreensível para nenhum de nós aonde ele chegaria, quais os instrumentos que ele utilizaria para diminuir as desigualdades sociais, e de forma correta faz a unificação, que nós já deveríamos, na verdade, ter feito anteriormente, dos programas de transferência de renda herdados do governo anterior. Foram 6.900.000 beneficiários no final do governo do presidente Fernando Henrique, o cadastro único já iniciado, e o amplia e dá a ele a densidade que tem hoje. Portanto, houve nesses dois aspectos, até determinado momento do governo do presidente Lula, uma certa continuidade. A partir do segundo ou da metade do segundo mandato do presidente Lula, começa a haver uma flexibilização desses pressupostos, desses pilares macroeconômicos que haviam nos trazido até aqui. E ali começa-se assistir uma deterioração dos nossos indicadores, e hoje o que nós temos, para também não cansá-los muito com aquilo que todos conhecem, é sim uma perversa e perigosa herança. Inflação alta, como todos reconhecem, já saindo do controle, apesar dos preços controlados de energia, de combustíveis, de transportes públicos, e com perspectivas ainda preocupantes para esse ano mesmo, e um crescimento pífio, onde a média do crescimento do Brasil, a partir de 2003, foi a menor da América do Sul. Nós crescemos ano passado apenas mais do que a Venezuela, no ano retrasado apenas mais do que o Paraguai. E um país das dimensões do Brasil, com o potencial do Brasil, com as condições que o Brasil tem, não pode se contentar com esse cenário absolutamente impróprio e desconectado das nossas potencialidades. Portanto, hoje, e eu acho que nós devemos sempre ter um olho no retrovisor da história, mas um outro olho muito focado no nosso futuro. Se torna absolutamente essencial que nós, avaliando a fragilidade dos nossos indicadores, e essa fragilidade nós encontraremos em absolutamente todas as áreas, temos o resultado da nossa balança comercial pior dos últimos 14 anos. Apenas nesse primeiro trimestre nós tivemos um déficit de 6 bilhões de dólares na nossa balança comercial. Para lembrar, 2011, veja aqui o embaixador Rubens Barbosa, houve um superávit nesse mesmo período de 30 bilhões. O saldo da nossa balança de pagamentos esse último mês foi o mais negativo da nossa história. Nós temos aí uma perspectiva de termos aí um déficit, nossa balança de pagamento em torno de 3,8% do PIB, que é algo extremamente preocupante. A dívida bruta
crescendo e aquilo que me parece ainda mais grave, porque vem a emoldurar todo esse cenário de incertezas, a perda crescente da credibilidade do Brasil, seja junto a agentes privados internos ou agentes privados externos. E, obviamente, nós sabemos o quanto custou, pelo menos 14 anos, para que nós recuperássemos o nosso grau de investimentos e apenas 5 anos para que nós o perdêssemos, exatamente em razão da pouca capacidade que o governo teve de compreender que a manutenção rígida daqueles pilares macroeconômicos seria fundamental para que nós pudéssemos manter uma rota de crescimento sustentável. Apostamos única e exclusivamente no crescimento via consumo, que foi importante e será sempre importante, a partir da ampliação do crédito, mas não atuamos no campo da oferta. E essas duas iniciativas, essas duas preocupações têm que caminhar permanentemente juntas. Ao contrário, o Brasil foi perdulário no campo da oferta, o atual governo demonizou ao longo dos últimos 10 anos as parcerias com o setor privado, absolutamente essenciais à construção do nosso desenvolvimento, principalmente a infraestrutura, se curva agora ao final do governo a necessidade dessas parcerias, mas faz de forma improvisada e às vezes até envergonhada. Ao longo de todo esse último período, o que nós assistimos é o custo do Brasil aumentando, uma carga tributária escorchante, os senhores são vítimas permanentes dela. Apenas nesse último período de governo da presidente Dilma, nós tivemos um aumento da carga tributária federal em torno de 5% do PIB e dos estados e municípios um pouco menos, 0,8% nos estados, alguma coisa em torno de 0,5% dos municípios. E aí vem uma outra consequência, ao meu ver, absolutamente perversa para um Brasil que se pressupõe uma federação, ou deveria efetivamente agir como uma federação, que é essa concentração crescente e absurda de receitas nas mãos da União. De federação, o Brasil, a passos largos, caminha para se transformar em um Estado unitário. Nós vemos perdendo ao longo do tempo competitividade e, infelizmente, no momento em que deveríamos estar aqui falando sobre produtividade, sobre competitividade, nós voltamos a falar sobre controle da inflação e garantia de contratos. Nós retrocedemos, a verdade é essa, a uma agenda de 10 anos atrás. Esse é o ponto. Ou nós fazemos uma inflexão, ou nós reorganizamos o Estado brasileiro do ponto de vista da gestão e do ponto de vista fiscal, ou certamente os danos, o custo para essa e as futuras gerações será ainda muito maior. Eu tenho dito, e tenho sido um crítico severo, né, ao longo dos últimos anos, da má gestão, do gigantismo do Estado brasileiro. Aqueles que me conhecem mais de perto, sobretudo os mineiros que aqui estão, sabem da dedicação que o nosso governo teve em relação à gestão eficiente. Gestão como instrumento de desenvolvimento social. Até porque não existe, na minha avaliação, nenhuma medida de maior alcance social do que a boa aplicação do dinheiro público, com metas e com transparência. Fizemos em Minas Gerais uma grande e exitosa experiência. Minas é hoje o Estado brasileiro em que todos, presidente Rogério, todos os servidores são avaliados por desempenho. Tem metas a serem alcançadas de todas as áreas. Começamos na educação, Rigoto, e avançamos para todas as outras áreas. Isso significa que, se a meta é alcançada, o servidor, ao final do ano, recebe um salário a mais. Nós transformamos uma ação passiva, uma relação passiva intracorporis dentro do Estado para uma relação absolutamente proativa. Isso fez com que Minas Gerais, e talvez esse seja o indicador do qual mais me orgulhe e que sinaliza para a preocupação que nós temos com a questão da educação, transformamos Minas Gerais no Estado que tem, segundo o Ministério da Educação, a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde pública da região sudeste e o maior conjunto de parcerias com o setor privado em execução no Brasil. Eu tenho uma visão muito clara e pratico quando posso essa visão de que onde o setor privado puder vir ser parceiro, ele tem que ser estimulado a ser parceiro com regras absolutamente claras. Minas Gerais tem hoje
parcerias com o setor privado, PPPs, na área de saneamento, na área de saúde, na área da educação, no nosso sistema prisional, algo inclusive inédito no Brasil, com resultados absolutamente extraordinários. Portanto, nós conseguimos transformar o Estado, a administração pública, em instrumento de desenvolvimento, não apenas econômico e social. Até porque eu digo muito, meu caro senador Bornhausen, que o Estado, se não atrapalhar quem produz, quem empreende, já está fazendo um grande serviço, já está ajudando imensamente. E se puder, obviamente, ser o parceiro garantindo segurança jurídica, o parceiro estimulando que o setor privado, com regras absolutamente claras, possa empreender e com garantia de retorno, vai estar fazendo o que é correto. Nós, infelizmente, em todos os indicadores que se busca, seja o Doing Business do Banco Mundial, quando fala em custo Brasil, quando fala em competitividade, nós somos hoje o 116º país, imagina isso. Né? Quando se fala em indicadores sociais, nós vamos na educação, no PISA, nós estamos 100º, 20º, alguma coisa. Quando se fala em saúde é uma tragédia, quando se fala em segurança é uma omissão também criminosa do governo federal. Eu falava dessa gravíssima concentração de receita nas mãos da União, que não alivia a carga tributária daqueles que contribuem, que empreendem, ao contrário, e não qualifica o serviço público. Então, nós temos hoje uma carga tributária, talvez em torno de 37% do nosso PIB, serviços de péssima qualidade. Uma das razões, e eu diagnostico isso de forma muito clara, é exatamente a incapacidade que os estados e municípios estão tendo hoje para enfrentarem demandas que deveriam eles próprios enfrentarem. Dou dois exemplos aqui ilustrativos muito claros, que talvez não esteja na percepção de cada um dos senhores. Em 2003, quando o PT assumiu o governo federal, 54% de tudo que se gastava em saúde pública vinha da União. 11 anos se passaram, hoje apenas 45% vem da União. Quem paga essa diferença? Quem menos tem. Heráclito sabe disso. São os municípios, principalmente no caso da saúde, e os estados. Segurança pública, que eu coloco hoje em nível de prioridade da saúde, da educação, e até com necessidade de medidas mais urgentes, quero falar especificamente sobre essa questão, sem fugir à sua complexidade. 87% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil, 87% vem dos estados e municípios, apenas 13% da União. E a União é responsável constitucionalmente pelo controle das nossas fronteiras, pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas. Portanto, há uma omissão imperdoável do governo federal, porque nós não temos uma política nacional de segurança. E essa é uma questão absolutamente essencial para nós. Eu vou, em seguida, falar um pouco mais ainda dessa questão fiscal, mas eu quero aqui, na presença de cada um dos senhores, deixar aqui assumido mais um compromisso. Me traz enorme perplexidade como o governo federal pode insistir, sem ficar com a cara vermelha, rubra de vergonha, em administrar um país com o gigantismo dessa máquina de 39 ministérios. Se o PSDB vencer as eleições, e acho que isso é possível, nós acabaremos com metade desses ministérios e vamos criar uma única secretaria extraordinária, para, num prazo de 6 meses, apresentar ao Brasil, e inclusive tenho certeza que com a contribuição da Associação Comercial de São Paulo, uma proposta de simplificação do nosso sistema tributário. Esse é o primeiro passo, objetivo e concreto, para que nós possamos, ao longo do tempo, abrir um espaço fiscal para que se possa caminhar na diminuição dessa carga tributária. Obviamente, isso passa também por um esforço para enquadrarmos os gastos correntes do governo dentro do crescimento do PIB. Essa conta jamais fechará. Nós tivemos, enquanto os gastos correntes estiverem crescendo acima do que cresce a nossa economia, nós tivemos ao longo do ano passado, do ano de 2013, um crescimento nominal dos gastos correntes de 120, alguma coisa em torno de 120 bilhões de reais, e os investimentos públicos federais cresceram 3,5 bilhões de reais nesse mesmo período. Isso mostra o desequilíbrio que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Portanto, avançarmos no caminho da simplificação do nosso sistema tributário tem muito a ver com o nosso DNA. Está aqui o deputado Mendes Tame, que tem tido uma participação, como eu disse, presente nessas discussões, com vários outros
parlamentares, até porque em 96, né, no governo do presidente Fernando Henrique, nós tivemos a iniciativa do Simples, depois no Congresso, por iniciativa do deputado do PSDB, Jutaí, o Super Simples. Também é um dos autores do MEI, com êxito enorme, e estamos em novas etapas de discussão. Eu ontem tive a oportunidade de falar por telefone com o ministro Afif, por quem tenho um enorme respeito pessoal, marcamos inclusive uma conversa para discutirmos de que forma podemos ajudar nessa nova etapa do novo Simples, da sua nova concepção, que vejo com enorme simpatia. Aliás, eu quero cometer aqui uma ousadia e dizer que, fazendo jus ao que disse inicialmente, que não vejo naqueles que estão no outro campo político a ausência de virtudes, ao contrário, eu diria que o ministro Afif é o homem certo no governo errado, porque na verdade, ele prega na contramão do que o governo pratica. O governo é perdulário, o governo é burocrático, o governo é ineficiente, e ele prega, na verdade, aquilo que nós efetivamente acreditamos e praticamos. Portanto, existem hoje alguns desafios inadiáveis que precisam ser enfrentados com absoluta urgência. Eu não quero fugir a um tema que, se ele não é tributário, ele interessa a todos que estão aqui, porque interessa a todos os brasileiros. E sobre ele falei rapidamente, que é a questão da segurança pública. Eu, quando cheguei no Senado Federal, o primeiro projeto que apresentei, em fevereiro, no primeiro dia do meu mandato, dizia que era proibido contingenciar os recursos de segurança pública, Fundo Penitenciário, Fundo Nacional de Segurança, para que constituímos ali uma política nacional de segurança, onde os recursos da União pudessem ser repassados mensalmente por duodécimos aos estados federados, para que eles pudessem também construir em parceria com o governo federal suas políticas de segurança. Isso jamais aconteceu, a maioria do governo impediu que essas questões avançassem, que esse projeto fosse sequer a plenário. Ele continua na Comissão de Constituição e Justiça, mas dentro desse novo escopo da administração federal, nós vamos trabalhar para essa redução, como eu disse, pela metade do número de ministérios e a transformação do Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e da Segurança Pública, garantindo aos recursos da área de segurança pública o mesmo sistema de liberação que nós temos hoje, por exemplo, em relação aos recursos da educação. E nós precisamos ter a coragem que esse governo não teve para fazer uma profunda reforma do nosso Código Penal e do nosso Código de Processo Penal. Existe uma proposta polêmica, talvez nem dentro do meu partido ela tenha um consenso absoluto, mas eu a defendo e colocarei como uma das propostas numa eventual disputa eleitoral, que diz respeito à questão da maioridade penal. É uma proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira, que permite, em casos graves ou casos de reincidência, de crimes violentos, que o juiz, ouvido o Ministério Público da Criança e da Adolescência, repito, em casos graves, os chambinhos da vida que infelizmente estão soltos por aí, o juiz possa decretar o fim da menoridade para esses casos, repito, ouvido o Ministério Público da Criança e da Adolescência. É um tema que poucos gostam de discutir, mas eu acho que é essencial que nós passemos uma sensação, ou pelo menos busquemos passar à sociedade sinalizações de que a impunidade não prevalecerá. Hoje nós assistimos permanentemente uma utilização quase que programada de jovens de menores de idade em quadrilhas que cometem delitos graves, ficando o jovem responsável pelo crime mais grave, quando eventualmente há uma morte no assalto, quando eventualmente há um dolo maior. Portanto, essa é uma das discussões que nós vamos trazer para esse cenário eleitoral que se avizinha. Mas eu quero, já numa fase um pouco final, para que eu possa ouvir aqui algumas das indagações e respondê-las da melhor forma que puder, há uma questão que, para mim, é a mais grave de todas, que permeia toda essa desconstrução da nossa economia, essa perda de credibilidade do Brasil junto aos foros internacionais e impede que nós possamos pensar numa rápida recuperação
da política brasileira como instrumento de transformação efetiva da vida das pessoas. E diz respeito à banalização da ética, dos princípios, dos valores na vida pública brasileira. Não é razoável, não é justo, não é aceitável que o Estado brasileiro esteja sendo administrado de forma tão perdulária e tão irresponsável como vem ocorrendo em determinados setores. Não é lícito que empresas como a Petrobras, e não preciso entrar em detalhes porque as denúncias que se sucedem nos envergonham, nos aviltam e nos indignam, mas, infelizmente, não se restringe a uma determinada empresa a consequência perversa desse aparelhamento sem limites do Estado brasileiro por um grupo que chegou no poder. A grande verdade é que esses que lá estão abdicaram, abriram mão de ter um projeto de país transformador para se contentarem única e exclusivamente com um projeto de poder. E hoje estabeleceu-se o vale tudo no Brasil. E o patrimônio dos brasileiros, Petrobras perde 50% do seu valor de mercado em apenas 3 anos, por equívocos sucessivos ao longo desses últimos anos, desde uma visão ideológica também ali atrasada, que nos privou de 5 anos de investimento da indústria do petróleo no mundo, onde 300 bilhões de dólares foram investidos, e no momento da transformação do processo, ou da mudança do processo de concessões, do modelo de concessões para o modelo de partilhas, o Brasil não recebeu R$1 sequer desse contingente de investimentos. O mundo mudou, e está aí os Estados Unidos buscando novas matrizes energéticas e com êxito, outras bacias petrolíferas importantes vêm sendo descobertas na costa da África, no Golfo do México, e, infelizmente, o equívoco do governo, uma visão ideológica, a meu ver, absolutamente atrasada e equivocada, ajudou, além da transformação da Petrobras em instrumento de política econômica, a que a nossa empresa viva hoje o pior momento da sua história. Mas não foi só aí. O absurdo e também equivocado intervencionismo que se retrata de forma mais clara no setor elétrico trouxe à nossa Eletrobras prejuízos que em pouco tempo não serão recuperados. Também perdeu cerca de 45% já do seu valor de mercado. Eu me lembro, apenas para fazer um parêntese, Pimenta, eu me lembro quando da discussão da medida provisória 579 no Congresso, e fui ali considerado o algoz, porque eu achava que era um equívoco nós sinalizarmos para o intervencionismo num setor tão essencial ao crescimento da economia brasileira, que precisava de investimentos, né? Hoje nós vivemos o paradoxo, que seria cômico se não fosse trágico, mas é trágico. Nós só não tivemos até agora apagões ainda de maior gravidade porque o Brasil parou de crescer, está crescendo de forma pífia. E eu me lembro, num debate na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quando estava lá o ministro interino, hoje secretário-geral Zimmermann, o ministro Lobão estava adoentado, eu cheguei a dizer a ele: ô ministro, o senhor asseguraria aqui agora, assinaria um documento, está gravado nas notas taquigráficas do Senado, de que não há possibilidade de que o Tesouro aporte qualquer recurso na Eletrobras ou no sistema a partir dessas medidas implementadas? Ele respondeu: só não assino porque não sou o ministro titular, mas eu garanto com a minha experiência, com a minha vida dedicada ao setor, que que não haverá a menor necessidade de aporte de recursos do Tesouro. A Eletrobras mantém o seu programa de investimentos naquele ano de 8,5 milhões de reais. 2 anos se passaram, a conta chega a 32 bilhões de reais. E quem paga a conta? Nós sabemos exatamente quem paga a conta. Uma outra questão que também não pôde ter ou não teve ao longo desse último período de governo, uma preocupação clara e expressa do governo federal. Eu vejo aqui o embaixador Rubens Barbosa, tenho conversado muito com ele, sobretudo, tanto sobre política externa, mas em relação ao Mercosul em especial. O Brasil buscou um alinhamento também aí ideológico com países da região que têm demonstrado muito pouco apreço pela democracia, e deles passamos a ser caudatários. Estamos amarrados também no anacrônico Mercosul, que nos tem impedido avanços que outros vizinhos têm conquistado.
Os senhores sabem tão bem quanto eu que, ao longo desses últimos 11 anos, nós fizemos apenas 3 acordos bilaterais com Egito, Israel e Palestina. Então, de forma muito objetiva, nós temos que superar a atual união aduaneira e transformá-la numa área de livre comércio. O Brasil tem que ir para o mundo. O Brasil tem que ir trabalhar para reconectar suas empresas nas cadeias globais de produção. Nós temos que nos reconectar com parceiros que possam efetivamente abrir mercados e, obviamente, estimular a nossa economia. O mundo está indo embora, a grande verdade é essa, retomando seu processo de recuperação de crescimento. Os Estados Unidos talvez seja o exemplo mais bem acabado, até pela sua influência, e o Brasil não está nesse ciclo de países que estão preparados para a retomada de um crescimento sólido. Em 1999, quando cunhou-se aquela expressão dos BRICS, né, o Brasil foi incluído ao lado de países como a Rússia, como a Índia, como a África do Sul, no conjunto, e a China, no conjunto de países em condições de esperar uma condição de países próximos aos países desenvolvidos, portanto, países que almejavam um espaço não ao sol, mas à sombra, com um futuro de maior desenvolvimento. O tempo passou, eu diria que hoje nós, ministro César Asfa, poderíamos nos considerar nos FRICs, né? Nós estamos ao lado da Turquia, ao lado da Indonésia, nos países que não encontram caminhos para uma retomada sólida e gradual do crescimento. Eu, portanto, tenho uma convicção muito grande que nós temos condições de encerrar esse ciclo de governo que está aí e iniciar um outro, onde eficiência e ética possam caminhar juntos. Um governo que se volte para o mundo, não um governo que governe olhando para o seu próprio umbigo. Um governo que perdeu a percepção de que o Estado pode e deve ser eficiente. Quando eu vejo o desmonte das agências reguladoras, eu penso o tempo que nós perdemos do final do governo do presidente Fernando Henrique até aqui, para garantir ou para estimular a eficiência do Estado. As agências são um instrumento da sociedade em benefício da boa prestação de serviços públicos. Portanto, remontar o Estado brasileiro, reconectar o Brasil, como eu disse aqui, ao mundo desenvolvido, obviamente sem deixar de expressar nossa solidariedade com vizinhos, com países africanos, mas sem permitir que o Brasil volte ao final da fila entre os vizinhos no que diz respeito ao crescimento. Avançar nos nossos indicadores sociais, com gestão, com metas, com generosidade, com solidariedade, é absolutamente essencial. A nós do PSDB sempre e caminho para encerrar, presidente, cobrado uma posição clara em relação às políticas sociais. Até porque, toda véspera de eleição, vocês se lembrarão disso, a demonização, feita de forma leviana, muitas vezes, de que o PSDB é contra os programas de transferência de renda, como se não fôssemos nós que os tivéssemos iniciados lá atrás. Eu quero dizer aqui, de forma absolutamente clara e definitiva, programas como o Bolsa Família já estão enraizados definitivamente na paisagem econômica e social do Brasil. A única diferença, e ela é profunda, que nós temos em relação ao Bolsa Família com aqueles que hoje dele se apropriam, é que, para nós, ele é um ponto de partida. Para os que estão do governo, ele é um ponto de chegada. Portanto, nós temos que compreender que apenas desenvolvendo a nossa economia, estimulando a parceria cada vez maior com o setor privado, tirando o peso da carga tributária sobre aqueles que querem empreender e sinalizando de forma clara para o mundo que somos um país que respeita contratos, que temos uma política fiscal austera e transparente, um governo que não tenha, e temos um governo que não tem receio e medo de tomar medidas quaisquer que sejam elas, para recuperar os danos que esse período de governo vem trazendo. Só no momento que nós fizermos isso, nós vamos abrir novos horizontes para o país das potencialidades do Brasil. Eu sou, hoje, um agente de um grupo político que acredita na boa gestão, acredita na ética e na ousadia. E acho que o Brasil, mais do que nunca, mais do que em qualquer outro tempo da nossa história contemporânea, precisou tanto da união, da parceria e da solidariedade dos homens de bem desse país.
Está na hora de nós termos uma mesa, quase como essa, presidente Rogério Amato, onde todos estejamos do mesmo lado, olhando na mesma direção, da retomada do crescimento, da melhor qualidade da educação, de uma saúde mais digna e, obviamente, de uma segurança maior para as famílias brasileiras. Enquanto nós permitirmos que esse discurso perverso do governo, de nós e eles, onde os que bajulam e apoiam o governo somos os nós, que querem bem ao Brasil, e aqueles que o criticam são os pessimistas, são aqueles que não querem reconhecer as conquistas, enquanto nós não superarmos isso, o tempo vai passando e nós ficamos no caminho. Portanto, eu quero dizer aos senhores que durante esse processo eleitoral que se inicia, nós apresentaremos propostas absolutamente claras, talvez nem todas compreensíveis no primeiro momento para todo o conjunto da população, mas propostas que eu acredito permitirão que rapidamente nós possamos iniciar um novo processo de desenvolvimento no Brasil. Eu tenho até, encerro com essa expectativa, mais do que uma constatação, porque não é possível tê-la ainda, de que uma eventual vitória de uma proposta como essa que nós defendemos, até porque nela acreditamos, pode gerar uma reação extremamente positiva no país, oposta talvez àquela, amigo Guilherme Palmeira, que nós assistimos em 2002, quando a apreensão que a eleição do PT gerou nos mercados fez com que a inflação crescesse, o dólar disparasse. Eu acredito que a clareza das nossas posições ao longo de toda essa caminhada pode nos dar um espaço para implementarmos no início do próximo ano as medidas e as reformas que não foram até hoje conduzidas pelo atual governo. Portanto, tenho uma confiança enorme que, apesar das dificuldades que temos hoje, há uma compreensão, uma percepção clara da sociedade brasileira de que já deu, há um cansaço enorme em relação ao desgoverno que aí está, que há muito tempo não governa o Brasil, governa apenas as pesquisas eleitorais. Portanto, eu não posso deixar de uma oportunidade como essa, uma plateia tão qualificada como essa, externar esse sentimento de absoluta confiança, uma confiança que é fortalecida pelo conjunto de contribuições que eu tenho recebido das melhores inteligências desse país em absolutamente todas as áreas. E pretendo, senador Bonhauser, fazer algo que não é comum, talvez até inédito nos embates eleitorais no Brasil. A partir do mês de agosto, eu pretendo começar a mostrar de forma muito clara quem, numa eventual vitória do nosso conjunto de forças, que não é apenas o PSDB, estará conosco nas áreas essenciais do governo, para que nós definitivamente deixemos para trás essa história do salvador da pátria, de alguém que sabe mais do que os outros. Não existe nada mais perverso e danoso na administração pública do que sermos governados por quem acha que sabe tudo, porque quem sabe tudo não precisa de ninguém para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Ao contrário, nós vamos construir um conjunto de medidas a partir da experiência, a partir do conhecimento de brasileiros e brasileiras de todos os setores que cada dia mais percebem, como nós estamos percebendo, a necessidade, como eu disse, de encerrarmos esse ciclo e iniciarmos um outro. Se hoje nós estamos aqui, de um lado com uma análise, não diria pessimista, mas preocupante, com um diagnóstico claro das dificuldades que nós temos hoje, que o Brasil vive. Por outro lado, eu espero poder estar aqui, presidente Rogério Amato, num outro momento, se não esse ano, quem sabe no próximo ano, já podendo ouvir de cada um dos senhores, não é verdade? Que o Aécio, quando esteve aqui da outra vez, há um ano atrás, disse que tomaria essas e aquelas medidas e o Brasil retomou o caminho do crescimento, do desenvolvimento e, sobretudo, da confiança. É nisso que eu acredito. Eu sou de uma família de homens públicos decentes, de valores, de princípios. Para mim, vida pública é a mais digna das atividades que alguém possa exercer no seio de uma sociedade, desde que faça isso em busca do desenvolvimento dessa sociedade. Por isso, a minha, talvez mais do que a muitos, avilta e traz indignação que nós estamos assistindo hoje no Brasil. No que depender de mim, das minhas modestas forças, mas da minha absoluta coragem e determinação,
eu vou trabalhar para que o Brasil volte a ter um governo que possa respeitar e que possa ajudar os brasileiros a se desenvolverem. Não nessa visão também atrasada e paternalista de que o Estado resolve a sua vida. Não. Quem resolve a sua vida é quem empreende, é quem trabalha, é quem estuda, é quem se prepara. O Estado tem que ser o parceiro. O Estado tem que dar condições de você se desenvolver. Portanto, é nisso que acredito, é essa visão que vamos discutir e apresentar aos brasileiros. E é essa visão que eu acredito, para o bem do Brasil, será vitoriosa.